Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui junto com vocês para podermos estar aqui falando de assuntos importantes tratados no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho maravilhoso, onde ele nos traz boas notícias para podermos viver a nossa vida cheia de esperança, com uma esperança viva, uma esperança que realmente não desvanece, é uma esperança que realmente, cada dia que passa, ela nos deixa mais alegre, mais feliz, mais esperançoso para podermos aguardar as boas promessas que Jesus Cristo tem para a nossa vida. E assim, por isso, ficamos contentes, felizes de estar aqui juntamente com vocês para podermos estar tratando desses assuntos que são aqueles que devem reger a nossa vida, conforme Jesus sempre diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E assim, então, neste programa aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui o dia da minha conversão. Eu sempre estou dizendo aqui das experiências que nós devemos ter de mudança de vida, que Jesus provoca na nossa vida, nos transportando das trevas para o seu reino maravilhoso. Então, neste programa, quero compartilhar aqui com você o dia da minha conversão, que ocorreu quando eu tinha cerca de 9, 10 anos de idade. Então, aconteceu tudo da seguinte maneira, né? Eu nasci numa cidade bem pequenininha, chamada Mirandópolis, da qual, nesse momento aqui, mando um grande abraço a todos os meus conterrâneos dessa cidade do interior do estado de São Paulo. E nasci ali e fiquei ali até os meus 19, 20 anos de idade. Mas, ao crescer ali naquela cidade, uma cidade que era praticamente uma família, era uma cidade ainda muito pequena, e todas as coisas que aconteciam ali naquela cidade era muito comovente, principalmente quando alguém falecia. E isto me incomodava muito nos meus 9, 10 anos de idade, o fato de morrer. Ao ver alguém estar partindo dessa vida para a eternidade, isso me comovia muito, a cidade ficava comovida, e eu, como um adolescente, também ficava pensando comigo mesmo, né? Mas se eu nasci, por que um dia eu tenho que morrer? Eu não quero morrer. E isso ficava me incomodando durante muito tempo, né? Se eu nasci, por que eu tenho que morrer? Eu não quero morrer, então tem alguma coisa errada que eu preciso descobrir. Era assim que eu raciocinava nos meus 9, 10 anos de idade. E ao raciocinar assim, eu, na verdade, não sabia o que eu estava colocando o próprio Criador, que é o Senhor Deus, na berlinda. Eu achava que não era correto morrer. E por isso, então, eu estava sempre questionando, era um questionamento que eu fazia comigo mesmo, ninguém sabia que eu fazia esses questionamentos. E assim foi que, pensando nessas coisas, que as respostas vieram rapidamente. Mas sempre quando eu esquecia desse problema, eu também tinha outro anseio, né? Eu sempre tinha um anseio de chegar logo nos meus 18 anos, porque eu tinha uma inclinação assim para querer ser boêmio, né? Então dois lados da moeda, preocupação com a morte e, ao mesmo tempo, querendo gozar a vida, querendo ser boêmio. Mas tudo aconteceu um dia, quando eu estava partindo para o meu primeiro dia de boemia, com 10 anos de idade, porque naquela época que eu tinha 10 anos de idade, não tinha nem televisão ainda, então o ícone da boemia era você poderia sair à noite, ir no cinema. E eu, com meus 10 anos de idade, eu consegui convencer a minha mãe a ir no primeiro dia da minha vida ir no cinema à noite, sem que meu pai soubesse, porque com certeza ele não autorizaria. Mas minha mãe autorizou e eu, então, estou preparado assim para esse dia, um dia de domingo, ir ao cinema sozinho à noite. E quando então eu estava já preparadinho para sair, para ir para o cinema, já desviando do meu pai, mas não é que quando faltavam uns 3, 4 passos para eu escapar da presença dele, ele me enxergou e deu um grito. Eu já estava lá na calçada da rua, pronto para partir, e ele
lá de dentro de casa, ele grita para mim: "Ei, aonde que você vai?" E eu, então, voltei para trás e falei: "Ah, vou no cinema." "Mas quem autorizou você a ir no cinema?" E aí, perguntou ele, né? Falei: "Ah, minha mãe." "Ah, você não vai no cinema hoje, não. Você não vai. Meu amigo me convidou para eu no culto ali na Igreja Batista. Hoje você vai comigo." Então, tudo mudou nos meus planos, né? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, numa igreja, né? Geralmente as igrejas eram sempre pequenininhas, igrejas assim, sem expressão nenhuma, mas como ele tinha toda a autoridade sobre a minha vida, então eu fui com ele, entrei pela primeira vez lá na Igreja Batista e, ao entrar ali, né, jamais imaginei como é que seria o culto também. E, ao entrar ali, então, foi que o pastor pregou ali naquela noite, baseado aqui em Lucas capítulo 19, sobre a história de Zaqueu. Vou ler aqui o texto que ele pregou naquela noite e que eu ouvi pela primeira vez a pregação do Evangelho. E diz assim: "E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então foi assim que no culto o pastor leu esse texto da palavra de Deus e pregou e contou a história desse publicano, que um publicano era um cobrador de impostos. E ele então, sendo de pequena estatura, não queria ver a Jesus, queria passar ali pela sua cidade de Jericó, ele não tinha condição de vê-lo, subiu em uma figueira brava, num sicômoro, e ficou ali esperando. E quando Jesus passou ali, ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu nunca tinha visto ele, mas Jesus já demonstrou que conhecia a Zaqueu e disse: hoje me convém pousar em tua casa, desce depressa. E Zaqueu recebeu ele de maneira alegre, feliz, e ao receber ali Jesus em sua casa, ele teve uma mudança de vida. Ele, que era um cobrador de impostos e que deveria ter defraudado muitas pessoas, ele então se mostra arrependido na presença de Jesus, dizendo: eis que, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então, houve ali uma grande mudança na vida de Zaqueu, alguém que era egoísta, se tornou agora um homem filântropo, um homem voltado para o outro, né? Altruísta. Agora, Jesus, então, vendo a sinceridade de Zaqueu, disse-lhe: hoje veio salvação a esta casa, pelo que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o pastor faz essa pregação, uma pregação que eu, sendo um adolescente de 9, 10 anos, havia ouvido, compreendido. E o pastor faz um apelo no final do culto: alguém hoje aqui quer aceitar a Jesus como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador? E eu levantei a minha mão. E naquele momento que eu levantei a mão, então veio a resposta que eu sempre perguntava: eu não quero morrer, por que eu tenho que morrer? Se eu nasci, por que eu tenho que morrer? Essa era a minha pergunta. E ao levantar ali a mão aceitando Jesus, a resposta veio de tal maneira que eu falava comigo mesmo: agora eu descobri. Se nós realmente queremos vencer a morte, basta
aceitar Jesus. Só morre quem quer. Então, aos 10 anos de idade, saí ali daquela igreja e fui transportado dentro daquela igreja das trevas para o reino do Filho de Deus. Esse é o novo nascimento que Jesus fala para Nicodemo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, meu amigo e minha amiga, está aqui do nosso lado. Para que nós possamos estar fazendo parte dele, basta aceitar Jesus como nosso único, todo suficiente Senhor e Salvador, que nós entramos no reino de Deus, porque o Espírito Santo vem e faz morada em nossos corações. Isso tem que acontecer, como eu sempre digo, antes de nós irmos embora. E assim, então, foi que houve a minha conversão aos meus 9, 10 anos. E aí, então, a partir do momento que você encontra a resposta da vida, quando você realmente encontra a vitória sobre a morte, você agora tem uma mudança de vida, conforme Paulo diz, né, lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E foi assim, então, que eu logo, então, me batizei nas águas, lá numa lagoa, lá em Mirandópolis, que era a Lagoa do Sassaque. Não sei se alguns de vocês ainda se lembram disso, se tem essa lagoa ainda. Então, me batizei ali, me tornei membro da Igreja Batista, fiquei ali dentro da Igreja Batista até os meus 15 anos. Dos meus 15 e 21 anos, eu tentei aquela experiência de querer ser boêmio. Mas agora, com essa experiência, minha experiência de querer ser boêmio, dos 15 aos 21 anos, até essa idade, eu fiz essa tentativa, mas acontece que com essa nova natureza não tinha mais como viver essa boemia, porque existe um conflito muito grande entre você viver na carne, ou você viver de acordo com seus próprios pensamentos, ou viver de acordo com a vontade de Deus. Até que então, aos 21 anos, eu realmente cheguei à conclusão que não deveria ficar enfrentando esse conflito na minha vida, que o melhor mesmo era compreender que eu deveria aceitar essa nova situação. Foi então que essa decisão, aos 21 anos, eu tive então essa experiência maravilhosa de tomar essa decisão e a minha vida então entrou nos eixos. Mas dentro dessa experiência, para eu poder realmente chegar à conclusão que não valia a pena, acontece que nós temos que entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida está na mão dele. Ele passa a ser o nosso comandante, conforme João escreve lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Uma vez que nós somos nascidos de Deus, filhos de Deus, ele passa a ser o nosso Pai. E quando você, então, quer viver não mais de acordo com a vontade do Pai, você quer viver por conta própria, mas já sendo filho, aí então ele entra como o nosso Pai. E aí foi que então que eu compreendi, depois de levar uns corretivos de Deus, que eu deveria realmente assumir a minha identidade como uma pessoa já convertida, como um verdadeiro cristão. E isso está relatado aqui depois, lendo a Bíblia, compreendendo melhor as coisas de Deus, foi que eu vi que já está relatado aqui em Hebreus capítulo 12, essa situação que eu estava enfrentando e que me colocou no lugar certo, né? E diz assim, então, aqui em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne,
para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E assim, então, vemos que Deus corrige aqueles que Ele ama, aqueles que realmente receberam já a sua natureza divina. E assim, então, meu amigo, minha amiga, uma vez salvos pelo Senhor Jesus Cristo, somos salvos eternamente. E Deus está sempre conosco, nos ajudando a aperfeiçoar o nosso caminho para podermos estar crescendo no relacionamento com Ele, porque agora, como filhos, nós temos que aprender a nos relacionar com o nosso Pai. Devemos estar cada dia mais conhecendo Ele, com mais perfeição, com mais experiência e conhecendo cada dia mais qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas isso tudo é importante para depois nós contarmos de Deus para os outros. É o que Jesus diz lá para os seus apóstolos, quando ele ascendeu aos céus, que agora os apóstolos estavam completamente esclarecidos a respeito da missão de Jesus, que ele veio aqui buscar e salvar o que se havia perdido, ele veio aqui morrer por nós, ele veio aqui sofrer a punição dos nossos pecados, e assim que os apóstolos agora tinham a pleno conhecimento, eles já tinham realmente a natureza divina. Então a ordem de Jesus é ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e orientando-os a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Veja que a partir deste momento nós somos aqueles que realmente têm o conhecimento da verdade, e uma vez conhecida a verdade, ela não pode ficar somente conosco, nós temos que dividir com os outros. Veja que aconteceu comigo porque o amigo do meu pai o convidou para que ele fosse à igreja ouvir a palavra de Deus, meu pai levando, e foi assim que então eu ouvi a palavra de Deus, conforme diz lá em Romanos capítulo 10, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi que aconteceu comigo, que ouvindo a palavra de Deus, então, crendo em Jesus, então fomos realmente selados com o Espírito Santo, como Paulo, conversando ali com os crentes já convertidos ali da cidade de Éfeso, lá na sua epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz lá, em Cristo em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Então, exatamente esse ponto fundamental que aconteceu comigo e que, uma vez acontecido, isso influenciou a minha vida até hoje, né? Durante todo o tempo. E desde os meus 10 anos de idade até hoje, isso influenciou grandemente a minha vida, por isso estou aqui hoje dividindo essa experiência com vocês, procurando mostrar para vocês também a importância de nós já termos a nossa vida com esse assunto resolvido, porque Deus não criou ninguém para morrer, só morre quem quer. A conclusão que eu cheguei aos meus 10 anos de idade, né? Agora eu descobri que só morre quem quer. Basta aceitar Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, que o sangue derramado por Ele ali na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado e nos coloca dentro do reino de Deus, que é um reino santo, não pode entrar pecado. Por isso nós temos que resolver esse assunto hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Essa é a minha experiência. Espero que possa contribuir aí com as suas questões, assim como eu tinha meu questionamento, né? E Deus ama aquele que questiona e que valoriza a sua vida. Hoje, aqui do alto da minha vida, olhando lá para os meus 9, 10 anos, eu sei que Deus já me respondeu rapidinho, porque eu estava valorizando a minha vida, e valorizando assim a minha vida, Deus já correu a dar a resposta que eu tanto esperava. E um detalhe que eu estava me esquecendo é que ao longo da minha vida,
Deus também mostrou que ele tem um bom senso de humor, porque eu acabei passando num concurso de fiscal de rendas e acabei me tornando fiscal de rendas, um publicano, cobrador de impostos como Zaqueu. E assim, durante 32 anos da minha vida, me tornei fiscal de rendas aqui do estado de São Paulo. Aproveito a oportunidade também para mandar um grande abraço a todos os meus colegas que trabalharam comigo aí durante esse tempo. Fui muito conhecido no meio dos fiscais aí, por isso aproveito e mando um grande abraço para todos também. E concluo então aqui a minha experiência de conversão, para que realmente ela possa estar dando a você também as respostas que você espera de Deus, porque Ele não nos criou para morrermos, Ele nos criou para sermos vencedores, e Ele quer que nós realmente vençamos a morte. A morte é o nosso pior inimigo, mas ela já está derrotada pelo Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que crê em Jesus Cristo realmente tem a vida eterna, está preparado para partir desta vida para a eternidade com toda segurança. Espero que você continue aqui no nosso programa, sempre deixando aí o seu comentário, deixando aí o seu like e também compartilhando o nosso programa para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de conhecer a verdade que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador. Para você que conhece bem a linguagem do Evangelho, que já passou também pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja junto conosco aqui na divulgação da palavra de Deus, trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. E quanto mais pessoas salvas aqui no nosso país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos. E assim ele leva o coração do rei aonde for necessário para curar a nossa terra e abençoar os seus filhos. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!